Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. No programa de hoje nós vamos falar das exportações de carne bovina nos primeiros dias de outubro. Vamos falar um pouco do trigo, cultura essa que o Brasil ainda depende de importações, apesar do crescimento da nossa produção. E você vai ver como o conflito no Oriente Médio, que tem uma grande influência por aqui no Brasil, quando se fala em petróleo e, por tabela, fertilizantes. E vamos falar do agro brasileiro, que é o maior que qualquer governo. E vamos falar da Marfrig, que continua em ritmo de crescimento em cima da BRF. E você vai ver que parece que o mundo não tem saída para a paz mundial. A ganância e a força são peças chaves para a desestabilização. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre uma situação que a maioria dos países está vivendo. Momentos de incertezas econômicas, sociais, política, ambiental e espiritual. Uma situação que parece que a cada dia fica pior. Confira. Olá, tudo bem? Parece não haver mais tempos de paz para o mundo. Depois de uma pandemia atingir o planeta, uma guerra arrasar a Ucrânia, chegou a vez do maior conflito entre Israel e Palestina dos últimos anos. A tensão geopolítica adicionou ainda mais risco ao mercado em um cenário já fragilizado de juros altos, risco fiscal e pressão inflacionária pelo planeta. A preocupação agora é com o envolvimento de outros países da região nesse conflito, que pode causar uma série de crise energética, já que o Estreito de Hormuz escoa cerca de 1/3 do petróleo do mundo. E por falar em petróleo, a commodity voltou a bater os $90 por barril, com aumento de tensão lá no Oriente Médio. O dólar já está na casa de 5,10, 5,20 e fechou também na semana passada e pode ficar firme nos próximos dias. O índice ao produtor, o PPI, estressou um pouco os mercados na semana passada. Resumindo, o mercado financeiro, tanto por aqui quanto lá fora, está muito nervoso porque o desenrolar da situação é totalmente incerto. Mesmo antes do início do conflito entre Hamas e Israel, o preço médio do diesel aqui no Brasil aumentou 12,2% em setembro, em comparação com o mês anterior, que foi agosto. No entanto, em uma análise anual, o diesel estava 9,2% mais barato em setembro deste ano do que no mesmo mês do ano passado. E dentro desse contexto, a valorização do diesel apontou que o poder de compra dos sojicultores em relação a esse insumo apresentou uma redução na comparação mensal. Isso ocorreu porque o valor médio da saca da soja ficou praticamente inalterado no mês de setembro em relação ao mês anterior, mas registrou uma queda significativa de 24,2% em relação a setembro do ano passado. Os cálculos realizados pelo CPEA revelaram que em setembro deste ano, a venda de uma saca de soja permitiu ao agricultor comprar 20,2 litros de diesel, em comparação com 22,7 litros em agosto deste ano e 24 litros em setembro do ano passado. Isso representou uma queda de 10,8% em 2022 e 16,2% no poder de compra dos sojicultores neste ano. Os pesquisadores do CPEA apontaram que a valorização do diesel está relacionada à alta do preço do petróleo no mercado mundial, visto que o barril de petróleo WTI
aumentou 9,9% em setembro e 6,1% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Essa conjuntura coloca um desafio adicional para os sojicultores que enfrentam uma dinâmica de mercado complexa e em constante mudança. Diante disso tudo, temos ainda o famoso El Niño, fenômeno caracterizado pelo aquecimento anormal das águas na região do Oceano Pacífico Equatorial e que tem capacidade de modificar os padrões do clima em todo o mundo, é claro, incluindo o Brasil. As características mais marcantes do fenômeno aqui no nosso país podem ser resumidas como aumento das temperaturas médias, aumento das chuvas na região sul e redução das chuvas na região norte e nordeste. Padrões que vêm se concretizando ao longo dos últimos meses e devem persistir pelos próximos anos. Na mais recente projeção do Bureau de Meteorologia australiano, ele aponta que, com referência ao monitoramento do El Niño, nós devemos seguir com o fortalecimento dos fenômenos nos próximos meses. Fortalecimento, diga-se, aumento das temperaturas na região do Pacífico Equatorial. E a tendência indica que o período de maior intensidade deve ocorrer em janeiro agora do próximo ano, com anomalias de temperatura que passam de 2 graus centígrados, limiar que classifica o fenômeno como muito forte. Na prática, isso quer dizer que, nos próximos meses, incluindo todo o verão, as condições climáticas deverão ser regidas pelo característico do El Niño. E neste momento, é muito incerto afirmar até quando o fenômeno deve persistir. Mas, por outro lado, o Brasil tem uma grande chance positiva em diversificar o cardápio de exportações para vender produtos de maior valor agregado. É um dos desafios do agronegócio brasileiro nos próximos anos. Pelo menos é o que mostra um estudo que foi divulgado agora pelo INSPER Global, o futuro do comércio global do agronegócio e a inserção do Brasil, mostra que o país tem grande relevância na produção e no mercado internacional de commodities alimentares. Atualmente, tem 10,3% da produção de commodities alimentares e 8,4% das exportações totais do agronegócio mundial, todos os produtos. O valor das exportações do agronegócio brasileiro somou 159 bilhões de dólares no ano passado, e uma alta de 32% em relação a 2021 e 60% em relação a 2020. Mas, embora seja um grande player do agro global, a liderança brasileira está concentrada hoje em um grupo pequeno de produtos: complexo soja, carnes, bovina, suína e aves, celulose, açúcar, algodão, café, fumo e suco de laranja. E, mais recentemente, o milho. Existe aí uma grande fatia do mercado global do agronegócio avaliada pelo INSPER em 726 bilhões de dólares no ano passado, no qual o Brasil participa só com 5 bi, quer dizer, menos de 2%. E dentre esses produtos, o INSPER destaca frutas, legumes, alimentos processados, outras oleaginosas, lácteos, pescados e produtos para pets. Perceba o exemplo das frutas frescas. Terceiro maior produtor mundial de frutas, atrás apenas da China e da Índia. O Brasil ocupa uma modesta 24ª posição entre os exportadores. Assim, os produtores de frutas estão animados com a perspectiva de bater o recorde de exportações agora neste ano, com uma receita de pouco mais de 1 bilhão de dólares, concentrada principalmente nas vendas de melão, manga, uva, melancia, banana e maçã. O valor, se alcançado, representa menos de 1% do total exportado pelo país em 2022. É pouco em relação ao potencial do país na fruticultura.
Condições climáticas, solos favoráveis permitem ao Brasil produzir uma grande diversidade de frutas praticamente o ano inteiro, em todos os biomas. Além das frutas mais tradicionais, como manga, melão, melancia e uva, nós temos ainda jabuticaba, açaí, guaraná, cupuaçu, buriti, bocaiúva, baru e vários outros sabores ainda pouco conhecidos no mercado internacional. Portanto, está aí, diante de uma crise pela qual o mundo passa, o Brasil tem excelentes perspectivas. Tudo é uma questão de fazer aí uma política voltada para esse setor. E nós, produtores rurais, é óbvio que estamos de braços abertos para começar a entrar para valer nesse mercado. Ainda falta muita coisa para o Brasil entrar de vez como aí o maior exportador de agro do mundo. Muito obrigado e até o próximo encontro. E você vai ver agora que a Marfrig comprou mais um pedacinho da BRF, da Brasil Foods. Nós estamos falando da Marfrig, que continua em ritmo de crescimento, em cima da BRF. E agora, a própria BRF anunciou que a Marfrig comprou 83,3 milhões de ações da companhia, segundo cálculos. Agora, a participação da Marfrig na BRF é de 45%. A Marfrig declarou ainda que a aquisição tem por objetivo incrementar a sua participação acionária, mas não busca alterar a atual composição do controle ou estrutura administrativa atual da companhia. Além disso, eles esclarecem que não foram celebrados quaisquer contratos ou acordos que regulem o exercício de direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários emitidos pela BRF. E depois do intervalo nós vamos falar das exportações de carne bovina nos primeiros dias de outubro. Vamos falar também um pouco do trigo, cultura essa que o Brasil ainda depende de importações, apesar do crescimento da produção. E você vai ver como o conflito no Oriente Médio, que tem aí uma grande influência por aqui no Brasil, quando se fala em petróleo e, por tabela, fertilizantes. Nós voltamos já, é um minutinho só. Ele impressionou até os anjos. E agora vai deixar todo mundo apaixonado. Só quero que leve. Acústico 99,5 com Gustavo Mioto. Mas eu gosto assim. Você pode ser um dos 99 ouvintes com direito a acompanhante neste show especial e exclusivo. Inscreva-se pelo site radio995fm.com.br. Domingo, dia 5 de novembro, no Teatro João Alves de Queiroz. Só quero que você. Gustavo Mioto, no acústico da 99,5 FM. A gente ouve porque gosta. Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia a serviço da pecuária brasileira. Europoços Artesianos. Poços com até 800 metros de profundidade. Nutroeste Nutrição Animal. Tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto. Pastagens com raízes profundas. Canal TV Agro, o canal do agronegócio. O que é o Senar Mais? É um programa do Senar que leva assistência técnica e gerencial para vocês produtores. Um técnico de campo irá te acompanhar por 2 anos. Ele fará um diagnóstico da sua fazenda, faz um planejamento junto com você, te orienta sobre tecnologias, manejo, oferecendo cursos para qualificação e o principal, fará o gerenciamento mensal da sua atividade. E o que é melhor, sem cobrar nada por isso. Senar Goiás.
A gente sabe como é difícil proteger. Proteger quem você ama. O que você ama. Tirar de perto da sua casa, da sua família, aquilo que você não quer perto, nem de longe. Nessas horas é bom ter com quem contar. E é por isso que a gente está aqui há 20 anos. Caldrim 20 anos. Com você para proteger. Tá precisando reformar a casa, mas tá sem dinheiro? A sua rádio põe a mão na massa com a promoção Reforma dos Sonhos 99,5, que vai sortear R$5.000 em materiais de construção para deixar a sua casa do jeito que você sempre quis. Participe pelo site radio995fm.com.br. Promoção Reforma dos Sonhos 99,5 FM, a única rádio há 10 anos em primeiro lugar. Oferecimento: com o 5G da TIM, a música não para. Imagine as possibilidades. Baixe o novo aplicativo do Clube Barão e economize muito no supermercado. TV Serra Dourada, a TV do seu tempo, o tempo todo com você. Nesta quinta, 11h15 da noite tem... A Praça é Nossa. Agronegócio. Oferecimento: Moinho Fino. A delícia que é o nosso café de todos os dias. Puríssimo. Senar Goiás, a maior escola da terra. Keldrim, 20 anos protegendo sua família. Nós estamos de volta e agora vamos falar das exportações de carne bovina. As exportações de carne bovina in natura aqui do Brasil, elas continuam em crescimento, continuam em ascensão, com números positivos na primeira semana de outubro. E de acordo com dados da SECEX, que é a Secretaria de Comércio Exterior, o Brasil ele exportou um total de 38 mil toneladas, registrando aí uma média diária de 7.600 toneladas. Esse desempenho inicial sugere que, caso o ritmo seja mantido até o final deste mês, o Brasil poderá alcançar aí um recorde de exportações de 160 mil toneladas de carne bovina. Conforme dados do Boletim Informativo do CEPEA, vale destacar que setembro já foi um mês notável para o setor, com o Brasil registrando o segundo maior volume de exportações da história para o período. A combinação desses fatores, juntamente com a redução na oferta de animais para abate, tem sustentado os preços da arroba do boi gordo no mercado interno. E esse cenário, ele é resultado da crescente demanda internacional pela carne bovina brasileira, ao mesmo tempo em que fatores internos, como a diminuição da oferta de gado para abate, impulsionam os preços no mercado doméstico. Os pesquisadores do CEPEA, do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, eles observam que a valorização das exportações de carne bovina é um indicativo para a economia brasileira, já que o agronegócio desempenha um papel fundamental no cenário econômico do país. O aumento nas exportações não apenas impulsiona a lucratividade do setor, mas também contribui para a estabilidade e crescimento da indústria de carnes aqui no Brasil. O cenário é favorável e deve ser monitorado de perto, pois as tendências nas exportações de carne bovina têm o potencial de impactar não apenas o setor agropecuário, mas também a economia nacional como um todo. E agora vamos falar um pouquinho do trigo. Cultura essa que o Brasil ainda depende de importações, apesar do nosso crescimento da produção. A cultura do trigo ela vem enfrentando uma realidade desafiadora aqui no Brasil. A situação atual ela é marcada por variações significativas entre os estados e a principal influência recai sobre as condições climáticas, especialmente as chuvas em excesso. De acordo com os dados divulgados pelo boletim semanal das condições das lavouras da Conab, as chuvas abundantes
tem exercido um impacto considerável na qualidade e produtividade do trigo no ciclo atual, afetando principalmente os estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. E o Rio Grande do Sul, que é o maior produtor do Brasil. Já no Paraná, que colheu 75% de suas lavouras, a situação é mais promissora. O restante segue em bom desenvolvimento, em contraste com outros estados afetados pela alta pluviosidade. No Rio Grande do Sul, que é o estado, como nós dissemos, que mais produz trigo no Brasil, a colheita avança. Apesar da umidade elevada nos grãos, essa medida é tomada para evitar uma degradação ainda maior da qualidade, mas resulta em custos adicionais de secagem. As condições de alta umidade e temperatura propiciam o surgimento de doenças fúngicas e bacterioses, comprometendo a eficácia dos defensivos agrícolas. Segundo o relatório divulgado pela Central Internacional de Análises Econômicas e de Estudos de Mercado Agropecuário, CEMA, a produção total de trigo no Brasil será menor do que o inicialmente previsto, com uma parte considerável da colheita apresentando qualidade inferior. A Central de Economia, ela ressalta que é provável que o volume final da colheita seja mais próxima de 9 milhões de toneladas ou até menos, com uma considerável perda de qualidade em muitas regiões. O cenário instável nas cotações de trigo e a situação da colheita no Brasil destacam a importância de acompanhar de perto essas mudanças no mercado de trigo e as condições climáticas que podem afetar tanto os preços quanto a qualidade do produto. E agora vamos comentar dos conflitos que estão mexendo com o planeta. Parece não haver mais tempos de paz para um mundo que já está conturbado. Depois de uma pandemia atingir o nosso planeta, uma guerra arrasar a Ucrânia, chegou a vez do maior conflito entre Israel e Palestina dos últimos anos. A tensão geopolítica adicionou ainda mais risco ao mercado em um cenário já fragilizado de juros altos, riscos fiscais e pressão inflacionária pelo mundo. A preocupação agora é com o envolvimento de outros países naquela região do conflito, que pode causar aí e desencadear uma séria crise, principalmente de energia, já que o Estreito de Hormuz escoa 1/3 da produção de petróleo do mundo. E por falar em petróleo, a commodity petróleo voltou a bater acima dos $90 o barril com o aumento dessa tensão lá no Oriente Médio. O dólar já trabalha acima de R$5 e o Ibovespa, aqui no Brasil, apesar da queda no último pregão, ainda terminou positivo. Por aqui, a alta do IPCA, da inflação, em 0,2% em setembro, veio marginalmente mais positiva, com menos itens pressionando a inflação. Esse dado pode corroborar com a tese da continuidade do ciclo de queda de juros em 0,5 pontos percentuais nas próximas decisões do Copom. Já nos Estados Unidos, a inflação continua como preocupação para o Banco Federal Americano, o Fed. O índice ao produtor, o PPI, aqui no Brasil, estressou um pouco os mercados na última semana e o índice de preços ao consumidor acima do esperado. Também impactou negativamente o mercado brasileiro. As incertezas são uma constante no nosso mercado brasileiro, infelizmente mundial. E agora vamos falar do conflito no Oriente Médio, que tem uma grande influência aqui no Brasil, quando se fala em petróleo e, por tabela, fertilizantes. A guerra entre Israel e o Hamas
pode afetar indiretamente o agronegócio brasileiro, não nessa safra que já está garantida, mas na próxima, devido à influência nos preços do petróleo que impactam os custos de fertilizantes e combustíveis, afetando assim os custos de produção e também os fretes. Apesar disso, as exportações do Brasil para Israel no ano de 2023 representam apenas 0,2% do total de mercadorias exportadas, o equivalente a 1% do que foi exportado para a China no mesmo período, que foi de 570 milhões de dólares, em comparação aos 77,2 bilhões de dólares. Agora, as importações do Brasil, com origem no país do Oriente Médio, que é Israel, somam 1 bilhão e 100 milhões de dólares entre janeiro e setembro desse ano, sendo os principais produtos fertilizantes, defensivos e sementes. E desse total, 44%, ou 470 milhões de dólares, dizem respeito à importação de fertilizantes. Segundo o Itaú BBA, atualmente Israel é o 6º principal fornecedor de fertilizantes do Brasil, com um total de 1.200.000 toneladas e 4% de participação no total importado nos 9 primeiros meses do ano, de 28,7 milhões de toneladas. Israel é um significativo fornecedor de produtos como super simples, super triplo e cloreto de potássio para o Brasil, ocupando o 2º lugar com 367 mil toneladas, ou seja, 19% de participação de super simples. O 3º lugar com 119 mil toneladas, 11%, de super triplo. E o 4º lugar com 746 mil toneladas, ou 8% de participação de cloreto de potássio. Isso no acumulado do ano até setembro. Após essa eclosão do conflito, não foram observadas grandes variações nos preços futuros das principais commodities agrícolas, como soja, milho, girassol, algodão. Entretanto, os impactos nos mercados agrícolas, mesmo no curto prazo, podem vir decorrentes da formação de custos, dado o viés altista do petróleo. Outro ponto primordial será o acompanhamento dos preços do gás natural europeu, o qual valorizou 32% desde junho de 2000, agora desde o dia 6 de outubro. E o programa de hoje chegou ao fim. Nós terminamos o nosso programa com a seguinte frase: a raiva te torna menor, o perdão te força a crescer além do que você era. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. Agora suas manhãs têm mais alegria na TV Serra Dourada, com Silvier Alves. De segunda a sexta, às 11h15. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.